Olá, pessoal! No vídeo de hoje, iremos falar sobre homicídio, emoção, personalidade e impulsividade, uma temática de psicologia forense, apresentado por Amanda, André, Eliane, Flávia, Juliana, Rafaela e Thaís, alunos de psicologia do 7º semestre que foram orientados pela prof. doutora Miriam Pondag. O aumento da violência urbana e a consequente expressão de comportamentos violentos, como homicídio, tem incidido na questão da relação entre violência e doença mental. Ressalta-se aqui que o comportamento criminoso tipificado pelo homicídio apresenta-se, no entanto, como um complexo fenômeno envolvendo múltiplas causas biológicas, psicológicas e sociais. A questão é que o fator motivacional do homicídio é uma questão de difícil compreensão, que sugere investigações também mais complexas e reflexões multifatoriais acerca da correlação entre uma possível psicopatologia e a conduta antissocial. Emoção e comportamento violento. A emoção é uma reação afetiva de grande intensidade que envolve participação de mecanismos biológicos e cognitivos, desenvolvendo-se a partir de comportamentos funcionais que facilitam a sobrevivência. A emoção age como modulador do desenvolvimento da interação social, propiciando a capacidade de analisar, planejar e executar um padrão de ação diante de estímulos agradáveis ou desagradáveis e também na organização dos mecanismos de controle dos impulsos. Falhas ou inadequações emocionais põem em risco o próprio indivíduo em relação ao meio, bem como em relação ao outro. Ansiedade. O termo ansiedade caracteriza um estado emocional estruturado por componentes psicológicos e fisiológicos, demarcando respostas emocionais dentro de um espectro de normalidade das experiências humanas. De acordo com o texto, Lawrence e Newman observam que, diante de situações geradoras de estresse, criminosos com TAPs, o que seriam as TAPs são as personalidades antissociais, em geral apresentam baixa resposta de ansiedade, tanto estado como traço. Esse padrão de comportamento tem levado na comunidade científica à hipótese de que há uma deficiência em suas reações aos estímulos evocadores de medo, a qual seria a causa de sua instabilidade. Impulsividade e agressividade. A impulsividade é definida como a falha em resistir a um impulso, instinto ou tentação que é prejudicial à própria pessoa ou a outros. Um impulso é impetuoso e sem ponderação. Pode se manifestar por início súbito e transitório ou apresentar aumento gradual durante uma situação de tensão. Falando sobre agressividade, na literatura, pode-se falar sobre dois mecanismos distintos da expressão de agressividade: a agressão reativa e a agressão depredadora. A agressão reativa é definida como uma reação hostil diante de uma situação na qual o indivíduo a interpreta como geradora de frustração. A agressão depredadora configura-se como uma capacidade de contenção momentânea da expressão do comportamento agressivo, visto que há maiores elaboração, planejamento e premeditação. Barrat enfatiza que uma pessoa pode ser agressiva sem ser impulsiva, bem como ser impulsiva sem ser agressiva. Essa possibilidade depende diretamente do desenvolvimento da personalidade, dos fatores genéticos, ambientais ou da combinação de ambos, e são capazes de influenciar os traços de agressividade e impulsividade de maneira específica em cada pessoa. Personalidade e comportamento violento. De acordo com vários estudos, a personalidade se apresenta como uma totalidade relativamente estável e previsível de traços emocionais e comportamentais que caracterizam a pessoa em sua vida cotidiana sob condições normais. É formada com base em genes herdados, existências singulares e percepções individuais. Lembrando que existem diferenças entre personalidade, comportamento e transtorno. Por isso, 4 domínios psicobiológicos precisam ser investigados. 1.
a regulação dos impulsos. 2. A modulação afetiva. 3. A organização cognitiva. E 4. O controle da ansiedade. Os principais quadros de transtornos da personalidade com risco de violência são transtorno agressivo e explosivo de personalidade, transtorno dependente de personalidade, transtorno narcísico, personalidade esquizoide e personalidade antissocial, que serão tratados a seguir. Transtorno agressivo e explosivo de personalidade. O indivíduo portador de um transtorno explosivo tende a apresentar acentuada tendência a agir impulsivamente, com importante dificuldade em considerar as consequências de seu ato, seguidas de intensa instabilidade afetiva. A perda do controle dos impulsos corrobora manifestações impulsivas do tipo agressivo. Em geral, a impulsividade agressiva é expressa por ataques de fúria, podendo ocasionar desde lesões corporais leves até homicídio. No transtorno dependente de personalidade, quando o indivíduo com características de personalidade dependente vivencia a sensação de separação, ele interpreta o impossível a condição de viver sem a companhia do parceiro. Alguns podem desenvolver o uso de substâncias psicoativas e álcool. Em outros, surgem sentimentos de vacuidade, medo, pequenez e insignificância. Pensamentos e desejos destrutivos do relacionamento podem permear o psiquismo da pessoa com personalidade dependente. Na intenção de resolver esse estado psíquico, pode ocorrer violência extrema, como homicídio seguido do suicídio, configurando um crime passional. Nos casos de homicídio, a semi-imputabilidade pode se aplicar e dependerá da análise de todas as circunstâncias. No caso do portador de personalidade narcísica, o indivíduo interpreta uma situação como ofensa ou ameaça. É tomado por forte emoção de raiva, podendo expressar reações agressivas, inclusive o homicídio. O homicídio toma forma de uma vingança, premeditada e organizada, praticada com absoluta frieza. O orgulho ferido gera ódio, e esse sustenta e embala a necessidade de vingança. Muitas vezes, tais sentimentos ficam por muito tempo em estado latente, característica esta que no contexto jurídico se aplica à imputabilidade, uma vez que o entendimento pelo caráter ilícito de sua ação estava preservado. Personalidade esquizoide. Em seu dia a dia, essas pessoas deixam claro o não interesse nas relações interpessoais, tornando-se por vezes indiferentes às oportunidades de desenvolver relacionamentos mais íntimos, prevalecendo um padrão de comportamento caracterizado pelo desejo de estar sozinhas a estarem acompanhadas, uma vez que tendem a interpretar e perceber o ambiente e as pessoas como invasivas e violadoras de seus direitos. A personalidade paranoide. Indivíduos com personalidade paranoide caracterizam-se por um sentimento intenso e invasivo de desconfiança e suspeita quanto às ações dos outros. A ideia de que os outros conspiram contra eles os levam a mover de ações judiciais, até mesmo a expressão de condutas mais violentas. Personalidade antissocial. O indivíduo com personalidade antissocial apresenta um padrão de comportamento caracterizado por um desprezo das obrigações sociais e a falta de empatia para com os outros. Observa-se também uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. Psicopatia. Alguns indivíduos se descrevem como predadores e geralmente são orgulhosos disso. Eles não têm o tipo mais comum de comportamento agressivo, que é o da violência acompanhada de descarga emocional. A culpa não é expressa e quase sempre não é sentida de maneira consciente. Nos episódios com agravos dos quais participam, colocam a responsabilidade ou a culpa no outro e nas circunstâncias. Ao deparar com esses indivíduos, é visível a insensibilidade e a total incapacidade de perceber a responsabilidade sobre seus próprios atos, aspecto que se apresenta como a marca registrada de vários indivíduos que praticam homicídios sem o menor senso ético e empatia e respeito à vida humana. Blackburn desenvolveu uma interessante tipologia para diferenciar os psicopatas. São eles psicopatas primários e psicopatas secundários, mas ambos com alto nível de impulsividade. Nos psicopatas primários, geralmente são pessoas narcisistas, histriônicas e antissociais, caracterizando por traços impulsivos, agressivos e hostis. São pessoas extrovertidas e confiantes em si mesmas, mas com baixa ansiedade.
Já nos psicopatas secundários, são pessoas antissociais, esquivas, esquizoides, dependentes e paranoides, com traços hostis, impulsivos e agressivos, assim como o psicopata primário. Porém, eles são antissociais, socialmente ansiosos, mal-humorados e possuem baixa autoestima. Enquanto os psicopatas secundários possuem pouquíssima habilidade e dificuldade no convívio social, os psicopatas primários possuem uma maior busca por sensações. Os psicopatas secundários, geralmente, ao enfrentar uma situação de ameaça ou frustração, respondem com maior fúria, seja ela física ou verbal. Porém, apesar de suas diferenças, ambos tendem a iniciar precocemente na vida criminosa. O psicopata secundário está geralmente voltado mais para crimes de roubo, enquanto o psicopata primário, crimes de violência. Podemos concluir que o equilíbrio emocional parece representar uma pilastra importante no aspecto do nexo causal do comportamento. O homicídio, nesse contexto, apresenta-se como um comportamento de alta complexidade. Sua ocorrência tem causa multifatorial e requer uma compreensão de fatores como o estado emocional e as suas características da personalidade e da impulsividade. O estudo da manifestação do comportamento como homicídio deve sempre se fundamentar em uma análise temporal e não só um recorte pontual. Deve-se considerar um fenômeno temporal com uma história, motivos e motivações, ressaltando que alguns indivíduos têm dificuldade no controle da expressão desse comportamento, o que se apresenta como um fator de maior vulnerabilidade para a ocorrência de condutas criminosas com abrangência psicológica forense. Precisamos falar sobre Kevin. O livro Precisamos Falar sobre Kevin foi lançado em 2003. Já o filme de mesmo nome foi lançado em outubro de 2011 no Reino Unido. O enredo fictício, porém inspirado em inúmeras histórias semelhantes, traz para a discussão Kevin e sua família, a dificuldade das relações e questões de cunho psicológico e comportamental dos personagens. O evento culminante da história é um atentado realizado por Kevin, um adolescente de 16 anos, em sua escola, assassinando vários alunos a flechadas, bem como o próprio pai e a irmã mais nova anteriormente ao crime na escola. Aqui não trataremos da culpa ou da responsabilidade pelos atos de Kevin. Porém, é preciso falar justamente das relações, das condutas, dos comportamentos, assuntos que muitas vezes são ignorados por medo ou por pura passividade e acabam entrando em caminhos extremos e sem volta. Kevin foi rejeitado no ventre materno e desde muito cedo demonstrava frieza, ausência de remorso, emoções superficiais, deficientes e falsas, e o manejo das mesmas para manipular pessoas e situações. Com o passar do tempo, tais comportamentos evoluíram gradativamente para um funcionamento psicológico caracterizado por um egocentrismo patológico, incapacidade de estabelecer laços de amor, inadequação das respostas de empatia e ausência de respostas de ansiedade. Tal funcionamento caracteriza claramente quadros de transtorno de personalidade antissocial e psicopatia. O atentado promovido por Kevin demonstrou um padrão violento, planejado, proposital e sem emoção, a sangue frio, enaltecendo seu senso de superioridade, além de poder e domínio irrestrito sobre os outros, o que se configura pela capacidade de ignorar necessidades alheias e justificar o uso de quaisquer meios para alcançar seus ideais. Kevin tinha uma propensão natural à psicopatia, que foi estimulada pelo ambiente. Falar sobre Kevin é justamente tocar em assuntos que não são falados, é levantar hipóteses de ajuda e tratamento, ao invés de justificar tudo como normal, acreditando que só o tempo será suficiente para mudar os comportamentos enquanto se foge do assunto. Fica a suma. Quanto antes falarmos sobre Kevin, melhor será o prognóstico e maiores serão as chances de uma vida mais funcional para quem sofre de transtornos de personalidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like
e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!